Muito bom dia a todos, senhoras e senhores vereadores, ao público presente e à nossa funcionária que está a dar apoio à reunião. Nós nos reunimos hoje para a nossa reunião número 15 do ano 2023 e eu iniciaria a reunião por distribuir às senhoras e senhores vereadores o resumo diário de tesouraria com a indicação de que a data que reporta é a data de 22/8 e não 23, porque não foi possível fechar o dia de ontem e, entretanto, a funcionária que faz o fecho não está hoje, portanto, a informação é com reporte ao dia 22/8. Assim que estiver o dia 23, nós depois também damos a indicação. O valor de total disponibilidade, total de movimentos de tesouraria ao dia 22/8 é de 1.537.383,97 €. Dava então início ao período antes da ordem do dia e a palavra aos senhores e senhores vereadores para usarem conforme entenderem. Senhor vereador João Pedro Rios, tem a palavra. Ora, bom dia a todos, Sr. Presidente, senhoras e senhor vereador, público presente na sala e funcionários de apoio à reunião. Portanto, eu gostaria de colocar uma questão relacionada com o funcionamento da Alpiagra. Tem a ver com algumas queixas de pessoas que estão na parte junto ao palco, onde, e noutros locais também. Sabemos que os horários são para cumprir naturalmente. Penso que o horário de funcionamento dessa parte é às 2 horas, mas de qualquer das formas também parece-me, daquilo que as pessoas reportaram, algum excesso de zelo, digamos assim, também no sentido de a própria GNR ter perfilado praticamente, quando falta ali 10 minutos para as 2 ou 5 minutos para as 2, a forçar esse fecho, que penso que teria que ser uma coisa um pouco mais natural, na minha opinião. Portanto, gostaria de questionar se há alguma indicação nesse sentido, ou se foi por próprio excesso de zelo, digamos assim, da própria GNR. Também queria colocar uma questão relacionada com o funcionamento da parte jovem, se aquele espaço também funciona por inscrição, ou se há algum acordo, digamos assim, com alguma entidade nesse sentido, porque praticamente existem valores definidos para todos os espaços, e em relação àquele espaço em concreto eu gostaria também de questionar a forma como é atribuído, ou o tipo de acordo que se estabelece com a entidade disso. Muito bem, senhor vereador. Senhora vereadora Fernanda Cardigo, se faz favor, tem a palavra. Tenho também só uma questão, já agora bom dia a todos, e também tem a ver com a Alpiagra, e é em relação ao pavilhão comercial, que talvez não fosse esperado quando foi programado estas temperaturas tão elevadas, e eu ouço também muitas queixas que está muito calor à noite, principalmente à noite, dentro daquele pavilhão. É só. Muito obrigada, senhores vereadores. Eu tentava aqui responder às questões que colocam. Relativamente à primeira questão, senhor vereador, de facto, eventualmente terá havido algum excesso de zelo da parte da GNR, porque a nossa indicação até foi no sentido de haver alguma tolerância quando estão muitas pessoas ainda junto à zona dos bares. Ou seja, quando já chegamos perto das 2 da manhã e está menos gente, a indicação é que os bares possam fechar, no sentido de dar continuidade ao funcionamento do pavilhão jovem, uma vez que ele só começa a funcionar a partir praticamente da hora em que os bares encerram. Mas a nossa indicação foi no sentido que houvesse alguma tolerância sempre que ainda estivesse muita gente na zona dos bares. E isto reflete-se tanto mais quanto os preços que foram estabelecidos, por exemplo, para as imperiais, para a cerveja, foram estabelecidos preços de valores mínimos para aquela zona, e para a zona do pavilhão jovem não foram estabelecidos preços.
porque na zona do pavilhão jovem, e passo já à segunda resposta, o espaço foi atribuído com base em propostas que foram feitas por várias entidades, ou seja, o ano passado nós concessionámos a exploração daquele pavilhão como pavilhão jovem a custo zero, uma vez que era o primeiro ano que íamos testar esta solução e, portanto, nem sequer sabíamos se aparecia alguém ou não interessado em fazer essa exploração. Este ano estabelecemos um preço para o pavilhão e, portanto, este ano o pavilhão tem o custo de 6.000 euros, e mais IVA, e apresentaram 2 propostas para a exploração do pavilhão. Nós fizemos uma análise, as 2 cumpriam o pagamento dos 6.000 euros e tinham programas diferentes para o espaço. Nós fizemos uma análise e optámos por uma das propostas, sendo que valorizámos a diversidade dos espetáculos que eram propostos, algumas coisas acrescidas, como uma festa final neon e mais algum fogo de artifício e etc. Portanto, havia, para além da proposta de todas as noites haver DJs com músicas diferentes, com estilos musicais diferentes, havia também mais algumas coisas e, portanto, nós atribuímos o pavilhão com base nessa análise, sendo que foi feita de acordo com o que estava no regulamento, que este ano previa o pagamento de um valor. Mas como o próprio pavilhão tem um custo, nós não estabelecemos para o pavilhão um preço mínimo para as bebidas, ao máximo. E, portanto, foi essa a opção. Relativamente à questão que coloca a senhora vereadora, pois de facto nós temos tido, coisa que não controlamos naturalmente, temos tido temperaturas muito elevadas, quer durante o dia, quer à noite. E este ano nós fizemos uma intervenção na nave desportiva, que é o pavilhão comercial, o pavilhão que tem a parte do comércio comercial. Nós fizemos uma intervenção e colocámos janelas onde não havia, porque a nave não tinha qualquer circulação de ar, a não ser as entradas que tem, e nós colocámos algumas janelas que permite já fazer alguma circulação do ar. Ainda não foi possível fazermos uma intervenção na parte traseira, portanto, em toda aquela área que está coberta com uma espécie de umas telhas acrílicas. A nossa intenção é, no próximo ano, fazer aí também uma intervenção no sentido de abrir aí espaço para poder, durante o período da feira, haver circulação de ar e durante o resto do ano a nave estar fechada e não estar como estava, que estava cheia de buracos e os pássaros entravam e, portanto, e ela estava... Como? Já não tem a ver com a Alpiagra. Não, tem a ver, porque tem a ver com a Alpiagra, porque a gente não pode pura e simplesmente abrir... Também falo em relação ao pavilhão. Mas podemos falar, e o quanto nós temos para falar relativamente ao pavilhão e aos outros pavilhões todos. Podemos falar sobre isso tudo. Só os senhores vereadores quererem, a disponibilidade é total. Mas relativamente àquele pavilhão, das duas uma, ou abrimos janelas, mantemos-las abertas e durante o resto do período do tempo temos o pavilhão no estado em que estava, ou fechamos as janelas e durante o resto do tempo temos o pavilhão limpo, que era isso que estamos a tentar fazer. De qualquer modo, não há outra opção, de qualquer maneira, não há outra opção a não ser climatizar o pavilhão, coisa que neste momento não é possível fazer, mas que futuramente pode não estar fora de questão, uma vez que nós estamos a criar uma comunidade de energia renovável. A comunidade de energia vai produzir energia a custos bastante mais acessíveis para todo o universo do município e para a população. Portanto, é possível que num enquadramento desse género, que está previsto para iniciar no início do ano, no enquadramento desse género até se possa climatizar a nave, que é uma coisa se calhar que teria bem mais interesse, quer para o verão, quer para o inverno. Mas esta é a possibilidade que existe. E depois, em relação ao espaço e a ocupá-lo cá fora, é outra questão, que é a questão de nós percebermos onde é que as pessoas querem exatamente ficar e em que condições é que querem ficar. Porque não é muito simples compatibilizar as duas coisas, já foi tentado, não deu resultado, até porque o funcionamento daquelas tendas ou daquelas áreas comerciais fora do pavilhão também tem implicações do ponto de vista da segurança, que são bem mais difíceis de assegurar
do que dentro do pavilhão. E, portanto, há várias questões. A opção que nós entendemos tomar foi esta e, portanto, tentaremos melhorá-la dentro das nossas capacidades. Muito bem. Então, encerrado este período antes da ordem do dia, eu dava início à nossa reunião. O ponto número 1 é a proposta de data da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 20 de julho, que vem para deliberação. Eu dava a palavra aos senhores vereadores. Querem fazer alguma sugestão? Senhora vereadora, se faz favor. Então, logo no início, na primeira página, onde tem os pontos, houve um que não foi, o 11 não foi alterado aqui o direito de referência, que já estava errado na ordem de trabalhos da última reunião. Sim. É direito de preferência. Depois, na página a seguir, que diz período antes da ordem do dia, a Assembleia Municipal mencionou que em frente à rua Dr. José das Neves, é só pôr Dr. Raul José das Neves para ficar mais... o nome da rua correto. mesmo completo. Isto agora, eu não tenho aqui o número das páginas e não, se calhar tenho que abrir aqui. Pois aqui, o ponto 4, ora, 1, 2, 3, 4, 6, na 7ª linha ou na 3ª a contar de baixo, que o Paulo Piarça tem o objetivo de organizar no Conselho de Alpiarça, é só retificar aí o Conselho. Conselho. Acho que não está tudo. Muito bem. Não há mais nenhuma sugestão. Então, com as correções que a senhora vereadora Fernanda Cardigo propôs, eu punha à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. O ponto 2 é a proposta de aprovação da versão final do Regulamento Municipal de Incentivo à Natalidade, Vale Farmácia Recém-Nascido, que vem também para deliberação. Dar aqui uma nota que esta é a versão final do regulamento. O regulamento já veio à reunião de Câmara, já foi publicitado, e vem agora a versão final. Eu não sei se necessitam de mais algum esclarecimento, de qualquer modo dava a palavra aos senhores vereadores. Faz favor, senhor vereador. Portanto, em relação a este ponto, nós já tivemos a oportunidade também de nos manifestarmos. Tinha a ver com a fala. Já tivemos a oportunidade de nos manifestarmos e, portanto, votámos a favor tanto da proposta inicial de regulamento e fizemos as considerações que entendemos relacionado com considerar positiva portanto, a iniciativa. No entanto, toda esta situação é um pouco mais complexa do que só este ponto e iremos votar a favor. Sim, relembrar apenas que este apoio, este montante de apoio, naturalmente não é, nem nunca foi, uma medida única e exclusiva relativamente ao apoio às famílias mais carenciadas. O que é facto é que o VAL tem alguma importância no sentido em que permitirá que as famílias com maiores dificuldades económicas possam aceder desde logo à aquisição, por exemplo, de vacinas que não estão no catálogo da vacinação obrigatória e que são normalmente vacinas de um custo elevado e, portanto, o VAL permitirá, por exemplo, esse tipo de apoio ou a aquisição de produtos de higiene, de outros produtos que são comercializados nas farmácias e que normalmente têm um preço mais acrescido. Mas o objetivo é exatamente esse, isto é um apoio que se enquadrará naturalmente num conjunto de outros apoios que estamos a preparar, sobretudo para o próximo orçamento, relativamente às famílias
alpiarcense, quer seja no âmbito da sua parentalidade, quer seja depois no âmbito económico e financeiro da gestão diária familiar. Bom, assim sendo, eu, não havendo mais intervenções, punho ao ponto à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto número 13 é uma proposta para a anulação de dívidas de terceiros que se encontram prescritas. Como sabem, eu fazia uma breve apresentação. Como sabem, há um conjunto de créditos considerados incobráveis ou de cobrança duvidosa que estão pendentes há bastante tempo na contabilidade do município. Alguns deles reportam-se há alguns anos atrás, não só a dificuldade de fazer a sua cobrança, mas sobretudo o facto de uma boa parte deles se encontrarem prescritos, muito dificilmente levará a que os mesmos sejam cobrados e obtenham boa cobrança. Isto tem um peso, como sabem, na contabilidade do município, e, portanto, estão aqui, os créditos continuam aqui pendentes e têm que ser valorizados enquanto tal, não obstante não serem já provavelmente cobrados, e, portanto, a proposta, além disso, a norma de controle interno do município determina que as anulações de dívida por deliberação camarária devem ser efetuadas mediante informação devidamente fundamentada quanto ao motivo da anulação, que é isso que estamos a procurar fazer. As dívidas de e a terceiros são expressas pelas importâncias constantes do documento que as titulam, e o controle das dívidas a receber de clientes, utentes e contribuintes deve ser efetuado periodicamente com uma análise ponderada dos saldos apresentados. E, portanto, a própria norma de controle interno obriga-nos a fazer este balanço de tempo a tempo, de maneira a conseguir expurgar da contabilidade do município esta pendência de créditos não cobráveis ou já prescritos. O prazo de prescrição a que se reporta aos serviços públicos é de 6 meses após a sua prestação. Para além disso, as dívidas por taxas às autarquias prescrevem no prazo de 8 anos a contar da data em que o facto tributário ocorreu, o que significa que nós também temos aqui dívidas pendentes há mais de 8 anos, e, portanto, a nossa proposta é, efetivamente, que a Câmara Municipal reconheça a prescrição e incobrabilidade das dívidas referentes aos valores que constam da tabela anexa à presente proposta e anule contabilisticamente todas as dívidas referidas no número anterior, uma vez que elas são com um grau de probabilidade muito grande incobráveis, dada que, não obstante a prescrição ter que ser invocada, de qualquer modo, há muitas delas que estão, para além de prescritas, estão até relacionadas com entidades, algumas que já não existem e outras que já, entretanto, cessaram atividades, etc. Eu punha o ponto à discussão dos senhores vereadores. Não sei se tem alguma. Senhor vereador, se faz favor. Portanto, aqui o computador hoje está um bocadinho a patinar, mas teve muito tempo a descansar. Não, mas eu dei uma vista de olhos ao documento ontem e, portanto, eu só gostaria de deixar aqui 2 ou 3 questões relacionadas com a proposta, que em termos técnicos faz todo o sentido. Mas, no entanto, as minhas questões têm a ver com... a primeira situação tem a ver com alguns documentos das Águas dos Ribateiros com quem, portanto, o município tem um relacionamento normal, diário, mensal e normalizado. Portanto, questionar em relação a esses conjunto de faturas que estão também aí para prescrever. E também em relação a alguns processos judiciais que estão em curso ou não, porque, por exemplo, em relação ao Almorol Café, que eu lembro-me que vi que existia um processo, não sei se possivelmente já deve ter terminado, portanto, havendo uma prescrição, se isso vai condicionar ou não a decisão uma eventual decisão do tribunal sobre esse processo de pedido de pagamento da dívida que estava em curso. Portanto, disse.
Muito bem. Sr. Vereador, relativamente a esta questão do Almoral Café, a indicação que nós temos é que a entidade deixou pura e simplesmente de existir e, portanto, o processo, nesta fase, ao que julgo saber, teria também ele terminar, uma vez que nem é possível notificar ninguém neste momento que assuma a responsabilidade relativamente a esta empresa, ou a que era uma empresa, uma sociedade. Relativamente às águas do Ribatejo, o que está verificado com as águas do Ribatejo, uma vez que há um conjunto de outras faturas que está previsto o município acordar com as águas do Ribatejo o seu pagamento, uma vez que elas são mais recentes e têm valores que não estão sequer neste rol. E, portanto, foi visto com as águas do Ribatejo o conjunto de faturas que neste momento vão ser liquidadas, ainda que sejam, em princípio, no próximo ano civil, e estas são as que que são faturas muito mais antigas e, portanto, que estavam Mas essas são faturas de dívida das águas do Ribatejo à Câmara de Alpiar. Exatamente. Nós fizemos com as águas do Ribatejo um encontro de contas relativamente à dívida que existe da Câmara para com as águas do Ribatejo e das águas do Ribatejo para com a Câmara. Há um conjunto de faturas que estão de dívidas que estão já prescritas e há um conjunto de faturas que estão agora em vigor e que são mais recentes, nas quais nós fizemos este ajuste. E, portanto, o que está a fazer a relação com as águas do Ribatejo é normalíssima e continua, e, portanto, naturalmente, quer o município, quer as águas do Ribatejo são entidades de boa-fé, e o encontro de contas será, e depois também oportunamente posso trazer à reunião de Câmara, porque o encontro de contas prevê também o pagamento da parte da autarquia de um conjunto de faturas cujos consumos foram verificados e que têm valores até bastante elevados e relativamente às quais nós chegámos a um entendimento com as águas do Ribatejo. Não sei se... Eu gostaria só de deixar que, tendo em conta a complexidade do próprio documento e o pouco tempo que tivemos para analisar, nós iremos abster em relação a esta proposta. Muito bem. Então, sendo assim... eu punha o documento à votação. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, está aprovado por maioria, com as abstenções dos senhores vereadores da CDU. Muito bem. O ponto número 4 é a proposta da Asta Pública para a alienação do prédio urbano da Avenida de Berna, nomeação da Comissão de Procedimento. No seguimento da proposta da Asta Pública, que foi já apresentada em reunião de Câmara, é necessário, no regulamento que está previsto para esta Asta Pública, que está em curso, e, portanto, que está a contar prazo para a apresentação de propostas, o seu regulamento prevê a nomeação de uma comissão de procedimento da Asta Pública para a alienação do prédio e que seja composta pelos elementos que já constavam no regulamento inicial que veio à reunião. E, portanto, esta comissão tem um conjunto de membros efetivos e de membros suplentes, em ambos tem representantes da autarquia e representantes da Fundação José Relvas, que é, como sabem, a beneficiária do rendimento do legado do qual faz parte o prédio da Avenida de Berna. E, portanto, a proposta que vem para deliberação à reunião de Câmara, neste caso para ratificação, exatamente, determina o seguinte, que os membros efetivos sejam Jorge Manuel Claudino Freitas, vereador da Câmara Municipal de Alpiarça, Nuno Miguel Tender Paulino, dirigente intermédio 3º grau da Unidade Orgânica Financeira do município, e Valdemar Cinturão Ferreira, nomeado pela Fundação José Relvas. Os membros suplentes
São Jorge Augusto Rodrigues dos Reis Alfaiate, dirigente intermédio de terceiro grau em regime de substituição da Unidade Orgânica de Urbanismo, Obras Municipais, Ambiente e Serviços Urbanos do município, e Jorge Manuel Ferreira da Costa, presidente da Junta de Freguesia de Alpiarça, nomeado pela Fundação José Relvas. Este despacho que vem para retificação nos termos do número 3º do artigo 35º do regime jurídico. Eu punho ao ponto à discussão. Sr. Vereador, faz favor. Em relação a este ponto, nós também já votámos contra a própria proposta da Asta Pública. No entanto, em relação a este caso concreto, estamos a nomear as pessoas para uma comissão de procedimento. Não faz qualquer sentido estarmos a votar contra, e apesar de não concordarmos com o processo, iremos abster, porque naturalmente não temos nada contra as pessoas que estão a ser propostas para esta comissão deste procedimento, e iremos optar pela abstenção. Deixava só uma questão de saber se a Asta Pública está a decorrer, se não está, se há interessados ou não, ou quando é que está previsto. Está a decorrer, Sr. Vereador, ainda não terminou o prazo está até dia 29 de agosto. E, portanto, ainda não terminou o prazo. Que eu tenha conhecimento, não entrou proposta nenhuma até agora, que eu tenha conhecimento, mas, de qualquer modo, também haveria que nomear a comissão, uma vez que, a partir desse momento, depois será a comissão a dirigir os trabalhos de apreciação. Muito bem, então eu punha o ponto à votação. Para ratificação, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, está aprovado por maioria o ponto número 4. O ponto número 5 é a proposta de revisão extraordinária de preços datada de 26/7/2023, relativa ao acordo quadro número 7 de 2022 para a aquisição de refeições escolares. Esta é a decisão final que vem para ratificação. Nós, como sabem, tivemos ao longo deste período de tempo, aliás, quer a Comunidade Intermunicipal da Lesíria do Tejo, quer um conjunto de outras comunidades intermunicipais que desenvolveram acordos quadro nesta matéria, têm vindo a receber um conjunto de pressões no sentido de fazerem revisões de preços. Nós fomos resistindo enquanto juridicamente tivemos indicação e sustentabilidade para o fazer. Simplesmente, entretanto, a equipa jurídica que acompanha a CIMLT e este acordo quadro em concreto deu-nos um conjunto de indicações relativamente à necessidade de se aceitar ou se deferir o pedido relativo a esta revisão de preços que é proposta. E, portanto, a revisão de preços vem nos termos em que os senhores vereadores podem ver do documento que está anexo, e, portanto, a informação que vem relativamente da nossa comunidade intermunicipal é no sentido de aceitar expressamente a proposta apresentada, por se considerar devidamente fundamentada e adequada à estrutura de custos, e, portanto, ela vem aos vários municípios para ser ratificada e para entrar em vigor. Senhores vereadores, Sr. Vereador, se faz favor. Portanto, este assunto já é, que eu me lembro, talvez a terceira vez que vem, sendo a proposta de indeferimento nas duas anteriores. No entanto, penso também, tendo em conta toda a evolução de preços em termos da inflação que tivemos nos últimos tempos, portanto, o pedido pecava essencialmente pela falta de fundamentação, o que, segundo a informação jurídica, portanto, essa fundamentação portanto, agora já está de acordo com aquilo que são as regras deste pedido e, portanto, não temos qualquer problema em ir, iremos votar a favor. Muito bem, muito obrigada, Sr. Vereador. Então, assim sendo, eu ponho ao ponto à votação relativamente à proposta de revisão extraordinária dos preços no âmbito do Acordo Quadro número 7 de 2022, referente à aquisição de refeições escolares. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade.
O ponto número 6 é a proposta de isenção de pagamento de espaços de coletividades e outros grupos na 41ª Feira Agrícola e Comercial da Alpiarça, que vem também para deliberação. Relativamente a este ponto, estamos a falar de um grupo de lavores, de um conjunto, de um grupo de senhoras que se dedicam à produção de lavores, que se dedica, portanto, à produção de artesanato na área dos bordados e pinturas, solicitou a isenção referente ao pagamento da respectiva área de exposição, no montante de 92,25 €, continuando naturalmente num processo que visa também criar condições para as associações e coletividades do Conselho poderem participar nos certames e não terem naturalmente custos acrescidos com isso. A proposta é que a Câmara, ao abrigo das competências que estão previstas no regulamento jurídico das autarquias locais, isente, aprova a isenção referente ao pagamento deste montante que respeita a utilização de uma área na 41ª Feira Alpiagra. Não sei se querem fazer alguma consideração. Então eu punha o ponto à votação. Relativamente à proposta de isenção do pagamento de espaços respeitante à atividade desempenhada pelo Grupo de Lavores da Alpiarça, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 7 é uma proposta de aprovação do Regulamento de Criação e Manutenção de Colónias de Gatos do município de Alpiarça, que vem também para deliberação. Como sabem, o município, para além da resposta que tem dado e que é manifestamente insuficiente com o seu CRO, desenvolveu aqui um conjunto de demarches no sentido de perceber como é que podia contribuir de forma, pelo menos, a criar condições de organização no que diz respeito à alimentação, sobretudo à alimentação e à esterilização de animais, sem naturalmente os colocar no espaço do CRO, que não existe, porque está praticamente sempre lotado, e portanto, à semelhança do que tem sido feito também noutros municípios e procurando encontrar aqui uma resposta que, não sendo suficiente, é pelo menos para já mitigadora do problema, termos os animais de forma mais desorganizada na comunidade, digamos assim. A proposta é que se aprove um regulamento de criação e manutenção de um conjunto de colónias de gatos que permita dar essa resposta relativamente à questão, sobretudo da alimentação e da capacidade depois de irmos esterilizando os animais de forma a que eles possam voltar para a comunidade sem depois criarmos problemas de propagação, digamos assim, de muitos animais errantes nas ruas. Não sei se querem fazer alguma intervenção. Eu penso que está muito bem. Então, assim sendo, eu punha a proposta à votação, sendo que este regulamento será submetido à consulta pública, como é normal para os outros regulamentos, pelo período de 30 dias, a contar da sua publicação em Diário da República, para depois ser aprovado na Assembleia Municipal. Muito bem, então, relativamente à proposta de criação do projeto de regulamento, quanto à proposta de projeto de regulamento para a criação e manutenção de colónias de gatos no município, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 8 é uma proposta de isenção de pagamento também de um espaço nesta Alpiagra, na 40ª Feira. Nós tivemos da parte da entidade Viveiros Hortícolas, que se dedica exatamente à produção de viveiros, de enxertos e sobretudo enxertos para vinha. Esta entidade colaborou com o município na reabilitação da rotunda da zona industrial, nomeadamente na cedência de 100 enxertos prontos, que têm o valor de 160 €. A entidade veio solicitar a isenção referente ao pagamento da respectiva área de exposição e, tendo havido este contributo, entendeu-se que se deveria deferir a isenção do pagamento
dada a participação e o fornecimento que tiveram a título gratuito, neste caso, destes enxertos e, portanto, o nosso entendimento foi que deveríamos isentar o pagamento do espaço de exposição que lá está. Também punha à consideração dos senhores vereadores. Muito bem, então, assim sendo, punha à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade o ponto 8. O ponto 9 é uma proposta de aprovação de protocolo para a realização do Campeonato Amador de Futsal do Ribatejo. Ele também vem com, o protocolo vem anexo à documentação dos senhores vereadores. Naturalmente nós consideramos que a atividade desportiva desenvolvida no espaço do município, quer seja pelo próprio município, quer seja pelas várias associações ou pelo Clube Desportivo Os Águias, que é no fundo a entidade representativa do desporto local com maior dimensão, são contributos fundamentais para além de proporcionar um espaço de convívio e tolerância entre os participantes, é também um contributo para o desenvolvimento da comunidade em que nos integramos. E, portanto, o pavilhão gimnodesportivo da EB23 é a propriedade do município, é administrado pelo município em todos os períodos que não colidam com o período letivo e, portanto, nós entendemos que era importante dinamizar e contribuir para a dinamização do próprio pavilhão. Apresentaram o Campeonato Amador de Futsal, que é uma organização, um conjunto de pessoas, apresentou-nos uma proposta e nós fizemos com eles um protocolo no sentido de ser apresentado à Câmara para a análise de todos. O que nos move, sobretudo, é a ocupação que é feita do pavilhão com uma atividade que é uma atividade saudável, recreativa, que proporciona a vinda de muitas pessoas e a utilização também por parte dos nossos municípios e, portanto, propusemos esta minuta de protocolo para que os senhores e senhoras vereadoras pudessem apreciar e eu dava a palavra a quem dela quiser usar. Sr. Vereador João Pedro Riolos, faz favor. Portanto, daquilo que me dá a perceber, trata-se de uma espécie de Dinatel do futsal, sendo um campeonato à parte daquilo que é a estrutura federada e, portanto, com uma organização informal. E o protocolo, essencialmente, trata-se de estabelecer as regras de utilização com o pagamento correspondente dessa mesma utilização. Só apenas aqui um registro de que estamos a fazer um protocolo com um particular quando não existe uma estrutura organizada coletiva em termos desta organização, o que, sendo um denominado campeonato amador, portanto, pressupunha, penso eu, que houvesse alguma estrutura coletiva em termos da sua organização e não propriamente uma pessoa particular disso. Muito bem. Sr. Vereador, de facto, nós fizemos o protocolo com um representante, porque a organização, como diz, é uma organização informal e, portanto, a possibilidade de se fazer um protocolo com a própria, havendo uma associação, seria diferente desta situação em concreto. Assim como, por exemplo, relativamente às tarifas que estão aqui propostas para a utilização do espaço, elas também não estão determinadas em sítio nenhum e terão que ficar na próxima revisão. Aliás, na revisão que está pendente das tarifas e que nós contamos começar a implementar durante o próximo ano, também terá que ficar aí previsto, uma vez que elas também, as tarifas de utilização não estão previstas, formalmente não estão previstas. Portanto, o objetivo de facto foi criar condições e como dizia muito bem, este é um campeonato amador, não tem nada a ver com a estrutura oficial. O que permite é que uma ordem de cerca de 120 pessoas por semana possam utilizar o pavilhão, praticar ali atividade desportiva e, portanto, e como estamos a falar num período de tempo em que ele, em geral, não está ocupado,
é importante também fazer essa, e a nossa perspectiva é exatamente fazer essa, permitir essa ocupação. De qualquer forma, e como todos os protocolos, este será acompanhado proximamente, uma vez que estamos a falar exatamente com uma entidade que é amadora e portanto, terá necessariamente que ter esse acompanhamento. Muito bem, então, não havendo mais nenhuma questão, eu punha a proposta de aprovação de protocolo para a realização do Campeonato Amador de Futsal do Ribatejo. Já agora esclarecer que estamos a falar da ocupação de setembro a maio, portanto, que é o período em que fazem os treinos e depois os jogos e as provas ao próprio campeonato ao fim de semana. Assim sendo, o ponto 9, punha à votação o ponto 9, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 10 é um despacho de atribuição de subsídio à 15ª Volta a Portugal de Cadetes, 2ª Volta a Portugal Feminina, Cadetes e Júniores, segunda etapa em Alpiarça, no dia 19 de agosto, que vem para ratificação. Esta, como sabem, o ano passado nós tivemos aqui as chegadas, nós tivemos aqui o contrarrelógio, exatamente. O ano passado tivemos aqui o contrarrelógio, este ano tivemos aqui as partidas. Esta é uma volta que se faz aqui, sobretudo na zona do Ribatejo, e nós continuamos a considerar que estes eventos de provas de ciclismo continuam a ter uma relação especial com o município de Alpiarça e, portanto, e com Alpiarça, com o sentido da sua população, dada a modalidade que se trata, e portanto, nós entendemos atribuir um subsídio de 2.900 euros à União Velocipédica Portuguesa, Federação Portuguesa de Ciclismo, para apoio nas despesas deste evento, que se realizou no dia 19 de agosto. Senhores e senhores vereadores, têm a palavra. Não havendo intervenções, eu então punha o ponto à votação, que vem, como digo, para ratificação, relativamente à proposta de atribuição de subsídio à 15ª Volta a Portugal de Cadetes e 2ª Volta a Portugal Feminina, Cadetes e Júniores. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto número 11 é a proposta de protocolo de cooperação para a promoção de vinhos certificados do Concelho de Alpiarça, que vem também para ratificação. Este protocolo foi assinado ontem aqui no espaço da Câmara Municipal, e eu queria informar as senhoras e senhores vereadores que, por impossibilidade minha, o protocolo, a minuta de protocolo que vos foi enviada tinha o meu nome a representar o município na assinatura do protocolo. Eu não pude estar por razões de força maior e a senhora vereadora assinou o protocolo e, portanto, houve que mudar apenas o cabeçalho, digamos assim, e eu vou distribuir, só para, já agora os senhores vereadores ficam com a cópia atualizada. A única coisa que foi alterada, como poderão depois verificar, é que o município de Alpiarça foi representado neste ato por Ana Margarida Vences Rosa do Céu e não como estava previsto por mim própria. O restante protocolo é exatamente o que está no link da documentação da reunião e que os senhores vereadores têm. Este protocolo prevê, um protocolo que não é a primeira vez que se celebra, há vários municípios que têm protocolos semelhantes com a CVR, neste caso com a CVR Tejo, e o que se pretende é que este protocolo defina os termos da cooperação entre o município e a CVR no apoio à participação de vinhos do Tejo que sejam certificados em concursos nacionais e internacionais. Esta é uma proposta de apoio direto à valorização dos nossos vinhos, dos vinhos que são produzidos pelas casas agrícolas em Alpiarça e, sobretudo, à possibilidade dos produtores os colocarem a concurso, quer seja nacional, quer seja internacional, e prevê, da parte da CVR, uma cooperação com o município num conjunto de outros eventos, por exemplo, em provas de vinhos, em eventos organizados em comum ou próprios da CVR,
que possam ter lugar em Alpiarça e que têm o seu apoio. Posso dar-vos o exemplo agora durante a Alpiagra, no dia que temos a prova de vinhos, é a CVR que vem fazer toda a estrutura logística e que vem apoiar em toda a estrutura logística para a realização desta prova, com os copos, com as cuspideiras, com os frappés, etc. E, portanto, que permite o município não tendo essa capacidade e preferindo não se escolher uma casa agrícola específica para proceder a essas provas, o que estamos a fazer é, juntando todos os produtores e com eles também, pedir e contar com o apoio da CVR-TES para podermos organizar esses vários eventos. E, portanto, a lista de produtores, isto é um apoio, prevê a atribuição do apoio financeiro. O município atribui à CVR, a título de apoio financeiro, o valor até 500 euros por produtor, num valor máximo de apoio até 5.000, para custear as despesas com a inscrição, participação de amostras de vinhos certificados dos produtores do Concelho de Alpiarça em provas nacionais e internacionais até final de 2024. Esta verba será disponibilizada em tranches correspondentes aos valores indicados pela CVR para a inscrição e participação dos vinhos certificados dos produtores do Concelho de Alpiarça até ao limite do valor indicado, e a CVR compromete-se a remeter ao município a informação relativa aos custos de inscrição nas provas, logo que dos mesmos tenha conhecimento, sendo-lhe transferido o montante respectivo. A lista de produtores está anexa ao protocolo, e o conjunto de obrigações que daqui advêm, e a lista de produtores com vinhos certificados do Concelho contempla a Quinta da Lagoalva, a Adega do Feitor, a Nova Sociedade Agrícola Mochão do Inglês, Isabel Cabral Vinhos Canto do Marquês, Quinta da Atela, Pinhal da Torre, Cupo Vinhal, Casa Paciência, Casal das Aires e Rita Conim Pinto Vinhos Minoc. Senhores vereadores, faz favor. Portanto, em termos do ponto em si, achamos que tem todo o interesse, né? Portanto, é uma situação que já foi também feita em outros momentos, em próprios concursos internacionais, em que a inscrição foi suportada pelo município de Alpiarça, neste caso, salvo erro, alguma coisa de SIDAC, Curacione da SIDAC, pronto, o nome não interessa, mas eu lembro-me de haver já também um apoio nesse sentido e naturalmente que este tipo de protocolos com uma entidade que supervisiona portanto, o vinho na nossa região tem todo o interesse que se faça e sendo um apoio também direto aos próprios produtores no sentido de promover a imagem dos vinhos, mas também do nosso concelho, iremos votar a favor. Muito bem. Assim sendo, eu ponho o ponto à votação. Como disse, ele vem para ratificação, uma vez que o protocolo foi assinado ontem. E relativamente a este protocolo de cooperação para a promoção de vinhos certificados do Concelho de Alpiarça, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Chegamos assim ao final da nossa reunião. Existe público na sala, não sei se alguém se quer inscrever. Professor Édio, se faz favor. Se calhar é melhor darem o... Faz favor, tem a palavra. Bom dia. Queria cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara, os seus vereadores, os funcionários, o concidadão. Eu venho aqui colocar 2 ou 3 questões numa lógica de sugestões e vou tentar ser breve. A primeira sugestão tem a ver com os contentores de recolha do lixo ali nas Relvas, em frente à urbanização dos Gagos. Eles estão colocados paralelamente à via, são contentores com pedal para abrir a tampa, e o pedal está do lado da estrada. Qualquer pessoa que tente usar o pedal para abrir a tampa está sujeito a ser levado por um caminhão a grande velocidade, que é um problema que temos aqui nas ruas Zé Relvas, Nacional 118. É um tráfego intenso, veículos cada vez maior tonelagem e a velocidades não controladas, é um outro ponto que eu queria depois também colocar. Por isso a primeira sugestão era esta, se havia a possibilidade
de deslocar aqueles contentores do lixo para de fronte dos ecopontos e, se possível, colocá-los numa situação perpendicular à via, como acontece, por exemplo, naqueles que estão colocados, por exemplo, junto à farmácia, lá em cima, perto da escola, que estão perpendiculares à via, que permite o acesso aos mesmos sem correr riscos. E não é de estranhar que eles passem. Eu devo ser o único utilizador daqueles contentores que fecha a tampa, sempre ponho lá algum lixo. Passam todo o tempo abertos, cheios de moscas, etc. Porque também, de facto, tem um risco. As pessoas abrem e nunca mais o fecham, porque o pedal, além de também me chamar a atenção, isso tem a ver com a entidade que gera isso, a qualidade dos contentores é baixíssima. São novos, já têm as tampas avariadas, já não têm o eixo que permite a basculação. Por isso, esta era a primeira sugestão. A segunda sugestão tem a ver com a paragem das caminhonetes junto à minha casa, ali em frente aos bombeiros, em frente à casa do Dr. Romão, que estando colocada como está e tendo um painel publicitário, não permite, ou permite com grande dificuldade a passagem no passeio, e se for alguém com dificuldades de mobilidade ou com alguma deficiência, nomeadamente uma cadeira de rodas, não passa, tem que ir para a estrada, porque são 40 centímetros entre o limite do publicitário, do painel publicitário, do bloco publicitário, que faz parte e a estrada. E por isso não faz sentido nenhum. Eu tenho algumas filmagens que não é preciso, vocês todos transitam por ali constantemente, a velocidade com que os caminhões passam ali. Eu estou dentro da minha casa, ali à porta da minha casa, abano com a passagem dos caminhões. Qualquer pessoa, uma criança mais jovem, a passar ali na paragem do autocarro, naquele pequeno espaço de 40 centímetros, está sujeito a levar uma panada, até porque os caminhões, nomeadamente esses de transporte que agora têm elos exteriores às carrocerias, que correm por cima do passeio, digamos assim, para ser mais simples. Por isso, qual era a sugestão? Era se deslocarem os contentores de lixo para aquela travessazinha, já em direção aos Gagos, né, em frente ao ecoponto, nesse sítio, ajardinado que há aí, podiam fazer uma baia, como acontece no outro lado da paragem, e deslocar a paragem 30 metros para cima, estão a ver? Para a saída, e fazerem ali uma reentrância e colocarem a paragem naquele espaço ajardinado, sem utilização, enfim, é mais as ervas que o resto, para colocarem lá a paragem. Permitia que a caminhonete entrasse um bocadinho, não dificultando a passagem dos veículos na Nacional 118, como acontece no sentido oposto, né, em frente aos bombeiros ali, e permitia muito mais segurança do acesso à caminhonete, como muito mais segurança no uso desse passeio, porque obriga as pessoas a irem para a estrada. Essa segunda sugestão. Terceira sugestão. Na área envolvente ao quartel dos bombeiros, há 8 ou 9 floreiras. Eu digo floreiras porque em tempos tiveram flores. Dessas 8 ou 9, só uma ou uma e meia é que tem lá uma planta. As outras, como não são utilizadas há muito tempo, são umas floreiras grandes, em cimento, redondas, não sei se estão a ver quais são, transformaram-se em depósitos de lixo, sobretudo garrafas e afins. Eu acho que não era difícil, na lógica de cidade, vila tranquila, vila de qualidade, por ali as flores, que é para aquilo que servem as floreiras. Né? Vai desde uma ponta à outra, dão a volta ao quartel dos bombeiros. Era outra. A quarta sugestão, que envolve entidades, se calhar, externas, e por isso implicará outro tipo de abordagem, tem a ver com a necessidade, acho eu, de limitar a velocidade dentro da via na 118. Eu próprio já testei o semáforo que está em frente à Fundação, à Casa dos Patudos, que tem lá a indicação de limite de velocidade de 50, não atua aos 50. Eu passo propositadamente acima de 50 e ele não fecha. Se passo eu, passam muitos. Mas mesmo desse semáforo, mesmo que eu pare aí, normalmente os caminhões, eles conseguem rapidamente apanhar uma enorme velocidade e percorrem, se o sinal ao pé do jardim estiver aberto, percorrem toda a vila, o eixo central onde no fundo se passa a vida, de grande parte da vila e grande parte das pessoas e das crianças, até ao semáforo que está no Intermarché, a uma velocidade enorme. Por isso, há várias maneiras, como acontecem, como
fez referência, como já está noutro concelho, como já está noutro município, aqui também noutros concelhos, outros municípios, nas vias principais, que são estradas nacionais, nomeadamente têm semáforos de contenção de velocidade, que atuam. Agora tem alguns aqui ao lado que até têm lombas inteligentes, que levantam e baixam em função do acionamento do semáforo. Não sei se já tem, aqui ao lado, em Almeirim, já tem uma coisa dessas, que é a atuação de uma velocidade acima daquela que está prevista, que são 50 km, e ninguém passa ali a 50 km no 118, a lomba levanta ou baixa hidraulicamente em função do excesso ou não dessa velocidade. Essa é, digamos, a minha preocupação ainda maior. Tenho netos, tenho, etc. E, de facto, assusta quando saio de casa a velocidade com que os caminhões estão a passar ali à minha porta. Por último, já falei em tempos até com o Sr. Vereador, que é quando, de facto, fazem a limpeza dos passeios, normalmente retiram as ervas, que às vezes são muitas, mas de vez em quando retiram, usam equipamento mecanizado, sem grande cuidado. E é frequente eu chegar à sexta-feira à minha casa e estar a casa barrada, o átrio de entrada, com 3 ou 4 centímetros de terra. Porquê? Usam quer o assoprador, quer como é que chama aquilo? Aquela para tirar virados para a casa, sem qualquer lona ou proteção, e aquilo fica com centímetros até meio da porta, e toda a parede com centímetros de terra ali colada à entrada da casa. Porque, pronto, não tenho, acho eu, a atenção, que era no fundo porem, como devem pôr para o lado da estrada, uma lona, por causa das pedras e das coisas que aquilo eventualmente lança. Por isso eram 4 ou 5 sugestões que permitiriam, penso eu, melhorar e diminuir riscos de acidentes e de problemas que não possamos vir a chorar mais tarde. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Édio. Relativamente a algumas, naturalmente as sugestões são sempre bem-vindas, relativamente a algumas destas questões que coloca, elas até serão de fácil resolução e, portanto, é possível rapidamente, pelo menos com... Sim, se faz favor. Que, de facto, digamos, pedagógico, tem a ver com, normalmente, a incapacidade de pôr lixo, sobretudo plástico, nos ecopontos. Então, aquele ecoponto está sempre a deitar por fora o plástico. O que resulta, eu vejo dezenas de pessoas, incluindo eu próprio, eu ainda sou, enfim, tenho lá uma récia e vou lá e mesmo ponho no chão junto ao ecoponto, porque ele está sempre a sobretudo o plástico. Mas a maior parte da população ali à volta deita o plástico todo no contentor normal, porque não há recolha. Não sei o que é que acontece, deve-se passar muito tempo de intervalo, sobretudo a recolha do ecoponto do plástico. Faz mal. Bom, relativamente há aqui questões que nós podemos analisar rapidamente e que têm a ver com a forma como está colocado o contentor do lixo e a perigosidade dele estar a abrir para dentro da estrada, digamos assim, e relativamente ao próprio bloco publicitário e à paragem dos autocarros, que é uma questão que nós podemos analisar e perceber se conseguimos rapidamente, pelo menos o contentor rapidamente se consegue mudar, a paragem dos autocarros terá que ser avaliada, mas de qualquer forma também é uma sugestão que fica e que nós tentaremos perceber da possibilidade de a fazermos. Dizer que relativamente à área envolvente ao quartel de bombeiros e à questão das floreiras, nós temos problemas graves relativamente à manutenção das regras mínimas para a colocação de lixo e em geral as pessoas têm muita dificuldade, mesmo quando os contentores não estão cheios, de colocar o lixo devidamente dentro dos contentores e, portanto, aproveita-se todo o tipo de sítio para os colocar. Mas nós faremos ali uma reabilitação daquelas floreiras, seja como floreiras, seja com outro sentido. 2 ou 3 coisas que estão devidamente já sinalizadas e que estão em curso, medidas para a sua solução. A primeira tem a ver com a limitação da velocidade da Nacional 118.
Nós tivemos, em conjunto com as Infraestruturas de Portugal, a estudar várias possibilidades relativamente a diminuirmos a velocidade ou contribuirmos de alguma maneira para conseguirmos diminuir a velocidade de circulação na Nacional 118 e foram-nos colocadas várias hipóteses ao município e, pela nossa parte, às Infraestruturas de Portugal, no sentido de encontrarmos essa solução. Há alguns municípios que estão a optar. Eu a questão das lombas inteligentes não conhecia, nem sequer nenhuma dessas situações foi aflorada, nem sei onde é que em Almeirim elas estão colocadas. A única coisa que eu sei é que foram colocadas lombas, mas são lombas normalíssimas, em vários acessos de estrada. Eu, por acaso, eu também não ando muito em Almeirim, mas de qualquer maneira ainda não tive a oportunidade de ver, nem essa solução nos foi colocada. O que nos foi colocado, sendo que as lombas são também um problema ao nível da perigosidade que muitas vezes causam, dado que os condutores, se não cumprirem a velocidade, o problema, a possibilidade de acontecer um acidente também não é propriamente despeciente. De qualquer forma, a nossa opção foi pelos semáforos com controle de velocidade. E, portanto, nós estamos com as Infraestruturas de Portugal a analisar, para além dos semáforos que já temos na Nacional 118, que outros semáforos é que podem ser colocados e como é que estes podem ficar a funcionar de forma mais eficiente, de modo exatamente a controlar a velocidade que aqui se verifica. E portanto, ficou do lado deles fazerem-nos chegar uma proposta relativamente a essa questão, dado que nós também já avançámos com a nossa, digamos que a nossa proposta relativamente a essa questão. Relativamente à limpeza urbana, de facto tem-se verificado e verificou-se, não é de agora, sempre se verificou algum descuido relativamente à forma como são utilizados alguns equipamentos. E há outros que não é descuido, é mesmo porque se a limpeza for feita num dia de mais vento, as coisas vão, a terra, as folhas, etc., entram dentro dos portões das garagens e mais facilmente. De qualquer forma, nós também durante o próximo ano estamos a estudar a aquisição de um equipamento um bocadinho diferente, que permite, em vez de superar as ervas e o lixo e a terra e as folhas caídas, possa sugá-las e, portanto, ter condições para nós podermos fazer uma limpeza mais eficaz comparativamente com aquela que conseguimos fazer agora. No que diz respeito aos ecopontos, quem faz a recolha dos ecopontos é a Ecolsíria. Nós tínhamos para o município de Alpiarça uma periodicidade quinzenal na recolha dos ecopontos. Desde praticamente que nós iniciamos o mandato, que demos nota à Ecolsíria da necessidade de fazer a recolha semanal. Sobretudo no que diz respeito ao plástico ou ao cartão, que é outro problema, porque os ecopontos estão praticamente sempre cheios, a população tem vindo a aumentar, a produção de lixo, quer se queira, quer não, também tem vindo a aumentar. E, portanto, nós temos com a Ecolsíria, desde há bastante tempo, o pedido para que esta recolha seja feita semanalmente. O que nos tem sido dito é que não havia condições do ponto de vista da logística que têm montado e da capacidade da Ecolsíria e, portanto, temos estado a aguardar, porque estava em fase de aquisição um conjunto de equipamentos, temos estado a aguardar que isso possa acontecer. De qualquer modo, começa a ser já insuportável, uma vez que isto de facto cria, para quem quer fazer reciclagem e para quem cumpre essas regras, cria problemas acrescidos, que é depois terem que deixar o lixo no chão, o que também não faz sentido nenhum. Uma coisa é não haver lixo suficiente, outra coisa é as pessoas quererem cumprir e depois não terem meios. Relativamente ao lixo indiferenciado, ao lixo doméstico, nós vamos ter agora nos próximos tempos uma situação complexa, bastante complexa para os municípios resolverem. Saiu uma diretiva comunitária que obriga os municípios a fazerem a recolha seletiva dos biorresíduos a partir do início do ano que vem. E
a maior parte dos municípios, eu diria a esmagadora maioria dos municípios, não tem condições, neste momento, para fazer essa recolha, sendo que tem que a fazer separadamente. A Ecolsíria, em tempos, fez um estudo não só para perceber como é que se poderia fazer a recolha porta a porta nos 6 municípios que compõem a Ecolsíria, mas também como é que se podia fazer desde logo a recolha seletiva à porta das pessoas e designadamente dos biorresíduos. Curiosamente, esse estudo foi feito para todos os municípios da Ecolsíria, menos para Alpiarça. E, portanto, não comporta a recolha porta a porta já do resíduo selecionado. O estudo não previu essa situação para o município de Alpiarça, previu para os outros todos. E, portanto, nós neste momento, como seremos obrigados a partir do início do ano a fazer essa recolha seletiva, estamos a trabalhar com a Ecolsíria no sentido de perceber que tipo de forma é que podemos implementar nos vários municípios, sendo que neste momento não há uma posição conjunta dos municípios relativamente a essa solução. E, portanto, enquanto não houver, teremos que discutir entre nós e tentar encontrar um consenso. De qualquer modo, isto também vai obrigar, não só da parte das pessoas, a terem maior cuidado na forma como distribuem o lixo que produzem, mas também vai ter um impacto grande relativamente aos próprios municípios, que vão ter que criar estas condições que neste momento não existem de todo, e portanto é um desafio grande, mas que para o qual teremos que dar resposta. Portanto, a questão da gestão do lixo e da forma como se organiza hoje esta gestão, eu posso dizer que é uma das questões que mais me preocupa neste momento, porque tem implicações muito grandes, quer com a própria logística dos municípios, e no caso do nosso, que não temos equipamentos, nem temos contentores suficientes, nem temos equipamentos para fazer a recolha em condições. Os carros de recolha estão, enfim, um deles inoperacional, o outro muito débil e muito deficitário, e, portanto, é uma preocupação grande, porque é um serviço essencial e que nós, naturalmente, não queremos descurar. Mas, de todo modo, são questões que estão a ser vistas em conjunto e que, a breve trecho, tem que ter uma solução, exatamente porque ela é obrigatória, não há volta a dar. Mas pronto. Julgo que deu para esclarecer. Queria só, ainda no âmbito da nossa reunião, e agora já atualizado, queria distribuir aos senhores e senhores vereadores o resumo diário de tesouraria ao dia de ontem, 23/8, e reportar que o valor é, agora tinha uma ligeira diferença, é de 1.463.849,95 € de total movimentos e, portanto, da disponibilidade da tesouraria. Chegamos assim ao final da nossa reunião e eu pedi à Vanessa, por favor, que nos lesse a minuta da ata.